Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Vamos começar então a conhecer o nosso maravilhoso mundo de RH. E essa nossa jornada vai passar por vários subsistemas, mas antes de adentrarmos aí, conhecer melhor cada subsistema de RH, a gente vai fazer um overview, o que é recursos humanos, para que ele serve, como que RH ajuda ou não as organizações, trazer alguns mitos e verdades, conhecer um pouco da abordagem crítica, isso na semana que vem. Sobre a área de RH. E aí, para começar aí, já fazer a cabecinha de vocês pensarem, eu quero saber de vocês. Qual é o maior problema das empresas? Tempo para pensar. Em geral, vocês me falam que é dinheiro, né? Na verdade, falta de dinheiro. Mas acreditem se quiser. As organizações precisam de pessoas. Pessoas são causadoras de soluções e de problemas dentro das empresas e por isso elas precisam de uma área para auxiliar aí a gestão dessas pessoas. E a gente vai ver ao longo aí da trajetória de vocês que a área de gestão de pessoas vai receber diversos nomes, né? Departamento pessoal, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de capital humano, gestão de desenvolvimento humano, gestão em gente. E aí, Ju, o que é melhor? Para a gente, tanto faz o nome que vai ser dado aí para a área de gestão de pessoas ou para a área de recursos humanos. O mais importante é a filosofia e a forma de agir que essa organização vai ter em relação ao ser humano daquela organização, das pessoas que compõem. Então, mais do que o nome, né? Porque algumas empresas usam nomes maravilhosos, lindos, né? Gestão de talentos, então todas as pessoas são talentos, mas no dia a dia, as práticas, a gente vê que as pessoas não são tão valorizadas assim, por isso há uma perda aí de capital, de qualidade, de motivação, do nível de satisfação das pessoas, porque as práticas em si não condizem com os belos nomes das ações do RH dentro das organizações. Então, para a gente iniciar aí a nossa aula, né, o conteúdo, a gente vai passar por alguns tópicos, né? Primeiro, por que estudar RH? Por que vocês estão aqui estudando RH comigo? Fazer uma introdução, né? Trazer alguns mitos e verdades sobre a área de gestão de pessoas, fazer um dicionário com vocês, trazer algumas palavrinhas recorrentes aí na minha área e trazer algumas tendências, só para a gente iniciar algumas tendências que afetam aí o trabalho da área de gestão de pessoas e para a carreira de vocês como um todo, né? Altera a relação de trabalho dentro das organizações. Então, primeiro, por que estudar gestão de pessoas? Primeiro, porque são as pessoas que são vantagens competitivas, né? A vantagem competitiva das organizações é por meio das pessoas que estão participando dessa organização. Então, a gente consegue imitar tecnologia, imitar produto, conseguir alguns patamares, né, financeiros, mas enfim, a entrega, o diferencial, e até a gente vai para esse segundo ponto, né, a ideia de valor agregado para os clientes dessas organizações, eles perpassam por relações que são por meio das pessoas, e por isso a gente precisa tanto estudar essas pessoas, para a gente conseguir construir melhores ferramentas, melhores técnicas para trazer para a nossa organização as melhores pessoas. E quem são as melhores pessoas? As melhores pessoas são aquelas que se adequam ao nosso ambiente de trabalho, são aquelas que têm os mesmos valores organizacionais, aquelas pessoas que têm a mesma visão de futuro, que querem realmente se comprometer com aquela organização. Então, por mais que eu seja um talento maravilhoso, pode ser que eu não seja um talento para uma determinada organização, já para outra eu me encaixo super bem e aí sim eu sou um talento para aquela organização. Então, isso varia de organização para organização e cabe ao RH, como detentor das ferramentas, descobrir aí quem são as pessoas talentos para as organizações, né, em que elas estão trabalhando. Então, a gente vai ver, né, que o RH ele vai preparar as pessoas para atuarem de forma interativa nas políticas estratégicas da organização por meio da gestão de pessoal, né, que são os subsistemas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, e por meio da gestão do comportamento, medição de clima, de motivação, de satisfação, desenvolvimento de liderança, enfim, entendimento da cultura, processos de mudança organizacional, e junto com essas duas formas de agir, a gente vai ter uma gestão de RH estratégica, que ela sim vai trazer uma vantagem competitiva para a organização. E aí vocês vão ver também, né, a gente vai perceber que o RH ele atua em 3 frentes, em 3 níveis
né? O primeiro nível, que é o nível da organização, onde o cliente é a própria instituição, a própria organização. A gente atua num nível setorial também, auxiliando os gestores, e a gente chama cliente setorial, e num nível, né, do tete a tete com os empregados mesmo, né, no nível individual, onde os empregados individualmente recorrem a algumas atividades do RH. Então, no nível institucional, qual é a ação do RH? É dentro do planejamento estratégico, com as políticas e com as normas gerais, que o RH é o guardião dessas normas, né? Não é, ele escreve em conjunto com a organização, mas é ele que relembra e que faz com que essas políticas, práticas, normas, sejam executadas ao longo de toda a organização, como, por exemplo, uma política de promoção, quando a diretoria, a presidência, decide que uma pessoa não pode ser promovida com menos de 6 meses dentro de casa, né, ou com menos de 6 meses num cargo. Essa é uma política, né, que foi decidida pela cúpula da administração, né, da organização, e o RH relembra isso toda vez que algum gestor tenta infringir essa norma, né? Ele fala, olha, a norma da organização prevê que precisa de um certo tempo. Então, o RH ele vai auxiliar a organização, né, a pensar no seu planejamento estratégico com políticas que caminhem alinhadas com os desejos da organização. Quando o RH atua, né, nesse nível organizacional, ele precisa ter um papel muito proativo, inovador, tendo sempre uma visão de futuro para auxiliar a organização a conseguir aquilo que ela tanto almeja. Já quando o RH atua no nível setorial, né, quando ela está trabalhando junto com a gerência, a gente está muito preocupado, né, a nossa atuação é muito na capacitação desses gestores, né, porque eu sempre falo para as pessoas, Juliana, né, como professora, eu prefiro chamar essa área de recursos humanos. Por quê? Quem gere pessoas são gestores. RH não tem a capacidade, você imagina, uma empresa de 5 mil, 10 mil empregados, se uma área é capaz de gerir essas pessoas. O que a gente consegue, no máximo, né, que é o que a gente mais quer, é auxiliar esses gestores na execução de gestão das equipes dele, né? Então, nesse papel, o RH, ele tem, né, um alto relacionamento com esses gestores, auxiliando numa avaliação de desempenho, na contratação de um empregado, na forma de um desligamento, auxiliando a escolher os melhores treinamentos para desenvolver aquelas equipes, mas, né, também o RH atua no nível de se pensar na remuneração, se pensar na motivação dos empregados, onde a gente tem um papel muito de negociação e adaptação das pessoas por o que a gente acredita, nas teorias que a gente já estuda e tenta harmonizar a organização como um todo. A gente sabe que na prática, cada gestor vai gerir de um jeito, mas a gente quer que as pessoas tenham o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de entrega em toda a organização, e por isso a gente precisa também atuar nesse nível aí da gerência. Mas não é só isso, o RH também vai atuar no nível individual, né? Então, quando as pessoas procuram o RH para repensar a carreira, para pensar no desenvolvimento dela dentro da organização, ou até mesmo ações de saúde e segurança do trabalho, que também são muito importantes. E quando isso acontece, o RH vai ter um papel mais de relacionamento interpessoal, de ouvinte mesmo, com esse empregado. Mas e aí, Ju, já que o RH é tão importante, uma empresa ela consegue funcionar sem RH? O que vocês acham? Mais tempo para pensar. Consegue, gente. O RH ele é uma área de apoio. Então, as organizações elas conseguem sim ter a sua prática, né, conseguir entregar o seu produto final sem uma área de gestão de pessoas. Mas por que ela é tão importante, ainda não sendo, né, primordial para o funcionamento de uma organização? Porque, em geral, as pessoas estão tão preocupadas, né, os gestores, os donos de empresa, tão preocupados com a entrega, que eles não se preocupam como. E aí a gente tem um alto nível de absenteísmo, um alto nível de rotatividade, um alto nível de acidente de trabalho, um baixo nível de motivação dos empregados, tudo isso porque os gestores não estão preocupados em desenvolver as suas pessoas. E aí a organização ela não consegue se desenvolver ao longo do tempo. E aí por isso o RH está lá para auxiliar nesse processo. Beleza, Ju, então você falou, mas qual é, né, afinal, o papel de gestão de pessoas, né? O que é gestão de pessoas?
Gestão de pessoas vai ser uma associação de métodos, políticas, técnicas, práticas definidas com o objetivo sempre de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano dentro das organizações. É uma atividade altamente complexa que envolve dimensões objetivas e subjetivas no trato cotidiano, visando tornar a atividade de RH uma fonte de vantagem competitiva. Complexo, né, Ju? Sim, gente. Quando se trata de pessoas, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 0, 1 mais 1 pode ser 5. Depende de como essa pessoa e essa outra pessoa se relacionam. E por isso que é tão complexo estudar a gestão de pessoas, né? Gerir pessoas. Por isso que essa área é uma área muito demandada para a organização. E eu falo muito para os meus alunos que é uma área que merece muita atenção. Porque quando a gente conhece, quanto mais a gente conhece, melhor é o nosso feeling para tomar determinadas decisões. Então, isso independente da área que você for trabalhar, independente de como é a sua carreira, estudar as relações humanas é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Mas então, Ju, você já falou pra gente o que é RH e o que não é o RH. O RH, gente, não é somente uma área para entregas de subprocessos, como vocês estão acostumados a ver, como, por exemplo, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. O RH, ele não vai ser uma área responsável apenas por intermediar os interesses conflitantes entre patrões e empregados. Então, é muito comum a gente ouvir ao longo, né, da nossa rotina que o RH ele só faz aquilo, ele só executa alguma atividade, ou ele só está no meio, né, daquela briga de achar, o patrão sempre achar que o empregado não está entregando tudo que ele pode, e o empregado sempre achando que o patrão está abusando, né, da energia dele. Então, o RH ele não serve só para essas duas ações. Quando ele é bem utilizado dentro da organização, quando é um RH bem preparado, ele vai potencializar as entregas aí da organização onde ele estiver. Então, para essa aula, para essa primeira parte, a gente vai parar por aqui e eu vou fazer uma segunda partezinha só para vocês tomarem um café, beberem uma aguinha, para a gente conseguir continuar aí nossa primeira aulinha, beleza? Beijo, até daqui a pouco.